Fala pessoal, bem-vindos ao canal Levi em France. Sim, eu fiz o teste de Covid-19 e eu quero compartilhar para vocês como foi fazer o teste de Covid-19 aqui na França e de queda a falar um pouquinho sobre o sistema de saúde. Então, vem comigo! Pois é pessoal, eu tive que fazer o exame do Covid por estar apresentando alguns sintomas. Bom, para quem não sabe, aqui na França o período de confinamento foi do período de 17 de março até o 11 de maio, que foi quando a gente começou o desconfinamento aqui na França. No período de confinamento, desde o começo, foram adotadas várias medidas de segurança, como acho que todo mundo praticamente já deve ter ouvido falar. Fecharam os bares, fecharam os restaurantes, para sair, fazer o deslocamento da sua residência para algum outro lugar. A gente precisava ter um motivo plausível e apresentar um documento. A gente poderia escrever uma declaração dizendo que a gente estava saindo para fazer as compras, ou dizendo que a gente estava saindo para fazer tal a trabalho, e uma carta que comprovasse que definitivamente é da sua empresa, explicando por que é necessário a sua locomoção, né? Porque é necessário você sair da sua casa para ir trabalhar. Então, eles também até desenvolveram um aplicativo que a gente poderia gerar essa declaração no aplicativo e depois mostrar. Então eu estava seguindo à risca todos os procedimentos, todas as medidas necessárias. Eu estava saindo só para fazer as compras de 2 em 2 semanas. E sempre que eu voltava para casa, eu acabava me monitorando se apresentava algum sinal dentro dos dias, dentro de 7 dias, se apresentasse alguns sinais. E foi assim que eu acabei, na última saída que eu fui pro supermercado, antes de apresentar sintomas, né? Eu comecei a monitorar dia por dia e eu comecei a apresentar sintomas, né? Os sintomas que eu apresentei foram diarreia, a garganta um pouco inflamada, um pouco de dor de cabeça. E aí, ao mesmo tempo, eu estava acompanhando as notícias daqui, as notícias do Brasil, então tudo isso junto, eu acho que acabou deixando ainda meu sistema imunológico mais abatido, acompanhando a situação do cenário atual no Brasil também. Eu comecei a não dormir bem durante uns 2 dias. Então eu acabei, né, isso estava acabando afetando a minha saúde, porque afetou um pouco a minha rotina, porque eu estava trabalhando de casa. Então durante o dia eu comecei a ficar super sonolento, porque eu não estava dormindo direito. Então, para saber definitivamente o que era, se era realmente Covid ou se não, eu estava preocupado com o nível de oxigenação do meu corpo. Eu resolvi, né, procurar um médico para saber o que eu devo fazer. Então, aqui na França, a recomendação era a seguinte: primeiro tem uma linha verde, que eles chamam linha verde, que é o 0800, que você pode ligar, pedir todas as informações, tirar suas dúvidas. E se for emergência, né, urgência, você liga pro número 15 aqui. Então, assim, pra mim, eu primeiro resolvi ligar pro 0800 pra saber se realmente eu devo ir, porque, gente, é uma coisa, ir pro hospital seria a minha última opção, porque é um lugar que eu estaria mais exposto ainda, né? Enfim, liguei pro 0800 e com meu francês ruim, eu tentei falar, né, comuniquei basicamente o que eu estava sentindo, né, lá Google Translate aqui no computador e falando com a pessoa, com o atendente no telefone. Então, eu tinha a opção, eles me orientaram a buscar um médico generalista, né, só que eu não queria ir no hospital. Então, aqui tem um serviço de médecin de garde, se não me engano, médecin de garde. Esse tipo de serviço é onde o médico pode ir na tua casa, né, no teu local, e tirar as tuas dúvidas, ou tu vai no posto próximo desse tipo de serviço para tirar a dúvida, para tu fazer tua consulta. Mas só que eu fiquei com medo se iria ser caro e se eu teria cobertura com o meu plano, porque um serviço aqui na França o governo cobre uma parte e se você tem um seguro que ele chama de mutuelle, a mutuelle cobre outra porcentagem. E eu fiquei, nossa, talvez seja caro. Aí eu preferi então ir no hospital pessoalmente. Só que ainda mais que era sábado, então talvez o Medicine de Guard sábado tenha um preço diferente. Eu fiquei com medo, né? Enfim, nunca utilizei esse serviço também, eu fiquei com dúvida.
Enfim, eu fiquei, cara, não tô dormindo direito, é melhor eu buscar, saber o que que é isso. Bom, eu liguei para o 0800, me informaram quais os médicos eu poderia, que era o médico da universidade aqui. Aí eu liguei para o hospital, eles me informaram exatamente a localidade. E aí eu fui, sábado de manhã cedo tava eu lá, indo na Maison Medical, que eles chamam aqui Maison Medical. E tava, ainda bem que não tinha muita gente, foi super rápido o atendimento. Falei com o médico me avaliou, fez toda a avaliação e ele preferiu que meus níveis de oxigenação estavam bem, então eu fiquei, ufa, menos uma preocupação. Alívio, alívio. Aí ele mandou eu ir no... Ele falou, olha, Levi, era o seguinte, vou te encaminhar para fazer o exame PCR de Covid, para saber se tu tem ou não. Mas, apesar dos sintomas que tu apresentou, tua oxigenação tá boa e tal, mas a gente só para saber se realmente é ou não, porque para saber quais seriam os próximos passos. Mas, né, naquele momento ele falou que tava ok, o que acho que me deu um alívio. Eu acho que acabou sendo um pouco tudo misturado, enfim. Então, ele me indicou aqui para poder fazer o exame de Covid, você tem que passar pelo médico generalista, que vai te encaminhar para fazer o exame PCR. E além disso, o exame PCR que é coberto pela Assurance Maladie, que é a seguradora social, acho que eu posso dizer a seguradora social aqui na França. Então, ia ser coberto, ia ser reembolsado, né, no caso. Se eu precisasse pagar, ia ser reembolsado. Enfim, foi de graça. E aí ele me deu uma receita, né, pra poder coletar máscaras durante o dia que eu iria esperar antes de fazer o exame. Falou, Levi, você vai ligar pro 15, vai agendar uma consulta, vai agendar o exame do PCR. Você vai falar isso e isso e isso. Isso tudo em francês, e eu com o meu francês arranhando. E ele falou, olha, você vai ligar pro 15, vai dizer que você quer fazer uma consulta, e de lá você vai dizer que você quer fazer o PCR e tal. Eu, beleza. Então eu fui, esperei, eu era no sábado, eu liguei na segunda, que eu tinha que ligar na segunda, aí eu liguei na segunda e falei, olha, eu tenho aqui o pré-levé-mão do médico pra fazer o exame e tal. Aí ele falou, olha, não é você não é ligando pra cá que você vai fazer. Então eles me indicaram um site pra eu fazer o agendamento. E eu utilizei um site que até hoje em dia eu utilizo para fazer outras consultas também aqui em Saint-Étienne, que é o site Doctolib, não é propaganda, mas é porque eu realmente uso esse site. E eu vou deixar o link aqui na descrição. É um site que eu utilizei para buscar onde fazer o exame aqui na França. Então, foi tudo. Eu agendei online, anexei os documentos, enviei por e-mail para eles também os documentos de encaminhamento do médico. E aí eu consegui marcar o exame. Chegando no dia de fazer o PCR, eu procurei, né, tudo a localização, o hospital era próximo da residência que eu estava morando. Então foi de fácil acesso, cheguei lá, tem todo um procedimento, né? Tipo, quem tem carro, não pode ter muita gente, né? Então quem tem carro é feito durante o exame de PCR é feito dentro do carro. Como eu não tinha carro, eu cheguei a pé lá, né? E aí eu esperei o horário de abrir, aí fiquei um pouco perto da entrada, e aí a senhora falou, ó, pode entrar e sentar e esperar. Era só eu e depois que chegou uma pessoa. Então é tudo agendado certinho para não ter, acho que muita gente no mesmo lugar. Então eu entrei, sentei, esperei minha hora, chegou minha hora do que eu tinha marcado. E lá foi eu fazer o exame de PCR, que é aquele do agudo que eles botam o cotonete, tipo um cotonete, aquele cotonete fino, enorme, né, nos dois lados do nariz. Gente, é bem, parece que vai lá no cérebro e volta, mas enfim. Fiz o exame, em 48 horas ia sair o resultado, 48 horas isso. Acabou sendo menos de 48 horas eu recebi o e-mail com o resultado e eu, nossa, que bom. Foi um pouco de sorte minha de ter sido encaminhado para o exame, porque foi justamente na época que estava começando o desconfinamento, foi antes do dia 11, foi na semana antes do dia 11 que eu fiz o exame e o presidente tinha lançado, né, no Twitter, né, que iria começar o processo de testes massivos aqui na França. Então acho que por isso que o médico acabou me encaminhando para saber de fato se eu tinha ou não.
Então é isso, galera. Eu tava inicialmente preocupado com o preço. Eu sei que aqui na França, geralmente, a primeira consulta com um médico generalista custa em torno de 25 euros. O PCR, se não me engano, ele é em torno de 50 e poucos euros, mas é coberto 100% pelo governo, então eu não precisei pagar. E o teste com médico generalista, se aqui na França você tem Mutuelle ou tem uma cobertura mundial universal, que é a CMU, você não precisa pagar, mas às vezes você precisa pagar uma taxa, mas é reembolsado, né? Então, custo para mim foi custo zero, porque eu tenho uma cobertura mundial, universal daqui da França, e mais o Seguridade Social daqui, então eu não precisei me preocupar com isso, que foi muito bom pra mim, né? O resultado foi negativo e eu acho que foram fatores da ansiedade, da preocupação, então eu acabei decidindo desligar um pouquinho das redes sociais, de tanta notícia que eu tava sendo bombardeado do Brasil, da França, e que deixa tipo, a pessoa muito preocupada. Então é isso, eu queria compartilhar com vocês como foi e de queira vocês entenderem um pouco mais sobre como funciona o sistema de saúde aqui na França. É isso, eu vou deixar alguns links aqui na descrição onde você pode se informar, ou são as fontes que eu utilizei também aqui, que você pode se informar e acessar livremente para poder saber exatamente, ter mais informação sobre tudo isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like aqui, se inscreve no canal se você não é inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Peace!